Você tem um filho deficiente em casa? Ou conhece alguém que tem um filho ou irmão deficiente? Se puder ajudar, compartilhe, divulgue e dê um like, pois vou falar aqui sobre uma possível cura ou melhora para crianças e pessoas que têm deficiência mental, cuja causa seja má formação de um dos hemisférios cerebrais. O cérebro humano é dividido em dois hemisférios. O hemisfério direito controla os movimentos do lado esquerdo e o hemisfério esquerdo controla os movimentos do lado direito, além da fala. Os dois hemisférios cerebrais trocam informações e, portanto, são dependentes um do outro. Um exemplo é o andar de uma pessoa. Dá-se um passo com a perna direita e depois dá-se um passo com a perna esquerda. Imagina se houvesse uma falta de comunicação entre os dois hemisférios. A troca de informações entre os dois hemisférios cerebrais tem que ser muito precisa. Quando há um erro, você cai. Nas pessoas com deficiência mental provocada por má formação de apenas um hemisfério cerebral, a retirada ou desligamento do hemisfério cerebral mal formado faz com que o hemisfério que fica assuma todas as funções, como andar com a perna do lado oposto ao hemisfério retirado ou desligado e falar, desde que haja os devidos estímulos através de fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Veja o caso da menina britânica Cameron Mott, de 9 anos de idade. Cameron teve um dos hemisférios cerebrais retirado e o que ficou reagrupou todas as funções. Cameron anda, fala e já pensa em ser bailarina. Este é um caso, mas tem muitos outros casos que confirmam, como o caso da menina brasileira Helenice. A esperança de quem sofre com doenças neurológicas. Acompanhe. Conversamos sobre a delicadeza do trabalho dos cirurgiões e sobre os riscos. Coloca tudo que é seu ali para o paciente ganhar o máximo e perder o mínimo. Tudo corre bem com Helenice, como a calma da doutora Mayumi nos atesta. Ainda assim, todos estão um pouco tensos na sala de cirurgia. O senhor lembra que por trás do pano azul tem uma pessoa inteira, uma menina, chama Helenice, tem 8 anos? Nunca me esqueço. Não dá para esquecer, né? Porque é por isso que eu tô aqui, né? Para que ela possa levar uma vida normal depois. Para que ela possa levar uma vida normal depois. Mas como é possível alguém viver só com metade do cérebro? A cirurgia de hemisferectomia é recomendado principalmente para crianças acometidas por má formação de um dos hemisférios cerebrais, mas a cirurgia pode ser feita em adultos. Ocorre que em crianças a recuperação é muito maior, mas cada caso é diferente e o neurocirurgião é quem decide. Porém, os neurocirurgiões brasileiros têm se negado a fazer a cirurgia em casos de má formação de um hemisfério cerebral que não são acompanhados de epilepsia, o que é uma pena, pois em países como os Estados Unidos já se faz em crianças com má formação de um dos hemisférios cerebrais para dar uma vida melhor.
Acho que ninguém quer ser deficiente mental. Não basta estar vivo. Precisamos pensar, falar, andar e ser capaz de tomar banho sozinho. Uma tarefa simples, não é mesmo? Mas que para muitos é impossível. Através da ressonância magnética, é possível diagnosticar se um dos hemisférios de uma pessoa com deficiência mental está mal formado. E deveriam ser realizados outros exames, uma vez que é necessário identificar o que provoca a paralisia cerebral ou deficiência mental, para depois encaminhar ou não para a cirurgia de hemisferectomia, que é a retirada ou desligamento de um hemisfério cerebral. Quando existe malformação de um lado do cérebro, apresenta uma imagem como esta. Vejam que falta uma grande parte do hemisfério. Essa mancha escura é um líquido que preenche o lugar vazio. Essa pequena parte desse hemisfério cerebral que conseguiu se formar não tem como se comunicar com o sistema nervoso central. Em geral, qualquer função que esteja aqui vai estar deformada e com isso gera um transtorno cerebral grave, acometendo em uma deficiência mental. Outro hemisfério cerebral saudável pode assumir algumas funções do hemisfério mal formado, antes mesmo da cirurgia. Porém, em geral, assume depois da retirada ou desligamento do hemisfério mal formado. E por que isso acontece? Imagina-se que aqueles 10 ou 30% do hemisfério mal formado enviem informações erradas, ou que o hemisfério saudável entende que esses 30% funcionando é outro hemisfério todo. Ou tirar esse jaleco, pois não sou médico, mas tenho um irmão com deficiência mental. E isso basta para ser mais importante o meu testemunho, que é de um médico qualquer. Meu irmão tem 39 anos e tem paralisia cerebral de um lado do corpo. Na ressonância do meu irmão foi apresentado dessa maneira. Observe que o hemisfério cerebral mal formado é o esquerdo. Nesse hemisfério estão funções como andar com a perna direita e a fala. Observe que essa área que tentou se formar é aproximadamente 35% do hemisfério esquerdo, ou seja, na falta do restante do hemisfério, falta ligações, que acarreta uma espécie de mau contato, onde o hemisfério saudável acaba sendo neutralizado. Com a retirada ou desligamento desse hemisfério mal formado, a tendência é que o hemisfério saudável possa assumir todas as funções ou, na pior das hipóteses, desenvolver suas funções sem a interferência de uma pequena porção do outro hemisfério que está enviando informações desconexas. Procuramos vários médicos e nada. Há alguns dias levamos ele no hospital de clínicas, mas o médico disse que a cirurgia só é feita em pessoas com epilepsia. Tentei argumentar, mas não teve jeito. Ele praticamente chamou os neurocirurgiões americanos de mentirosos
ao dizer que desconhece uma pessoa andar com apenas um hemisfério cerebral. Existe um exercício para estimular os hemisférios cerebrais para pessoas com deficiência mental que têm dificuldade nos movimentos de um lado do corpo. Como sabemos, o cérebro é dividido em dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito comanda as funções do lado esquerdo do corpo. Então, essa mão aqui, a mão esquerda, é comandada pelo hemisfério direito. E a mão do outro lado, a mão direita, é comandada pelo hemisfério esquerdo. Então, é em forma de X. Quando tem um problema em um dos hemisférios, acomete um lado do corpo. Então, um lado do corpo ele fica paralisado. No caso do meu irmão, ao movimentar a mão esquerda, eu estou trabalhando com o cérebro do lado do hemisfério direito. E quando eu movimento a mão direita, eu estou trabalhando com o hemisfério do lado oposto, que seria o hemisfério esquerdo. Só que o hemisfério esquerdo não foi formado. Ele tem em torno de 35%, máximo 40% da parte dele. Como ele não foi formado, tanto complica os movimentos, que pode ser, não estou falando que mas pode ser, quase certeza, que os movimentos do lado direito já passaram no caso, para o hemisfério direito. Então, o hemisfério direito ele já reagrupou todos os movimentos. Então, ele está comandando tanto o lado esquerdo como o direito. A maior prova disso seria esse teste, no caso, esse exercício que é feito para estimular os hemisférios cerebrais. No caso, essa mão aqui, eu vou pedir para ele erguer essa mão. Quando ele erguer essa mão, ele não pode, em hipótese alguma na vida, mexer a outra mão. Porque se ele mexer as duas mãos, significa que não está tendo. Porque essa mão aqui, essa mão aqui, ela é mole, ela não tem movimento. Então, porque tem um dano cerebral, né, no hemisfério do lado oposto, que é o hemisfério, no caso, o esquerdo. Então, ela não funciona, essa mão direita. Aí eu vou pedir para ele dar essa mão aqui, tá? A esquerda. Da mão esquerda aqui, a mão esquerda. Essa mão, observa que ele mexe a mão de lá na hora que ele dá a mão de cá. Então, dá essa mão agora. Dá essa mão aqui, essa aqui da mão, tá? Olha lá, de novo. Da mão de lá, tá vendo? Então, vou botar de novo. Essa mão é sem movimento. Essa mão, ele não tem movimento. Ele não pega nada. Ó. Então, vou botar de novo. Então. Só mexe para morder a mão quando ele fica nervoso e quando vai se pegar alguma coisa com essa mão. Que ele tenta forçar lá, mas da mesma maneira, como se fosse uma imitação. Olha aqui, ó lá, de novo, abriu a mão. Ó, quando ele faz força. Então, vamos voltar lá. Se der esse daqui pra ele não vai segurar. Ó. Segura. Agora não, quer que segura aqui de lá. Vai, segura. Olha, não tem força. Ó. Vendo? Não tem força. Então, segurar com essa de cá. Vendo? Olha lá. Ó. Repara no dedinho dele aqui. Repara nesse dedinho dele aqui. Só vamos pôr assim. Olha lá. Vai. Olha lá. Tá vendo? Vai. Pode, segura. Repara um dedo. No mesmo momento. Ele imita um dedo, imita o outro. Vai. Olha lá, vai. Pega, segura. Tá vendo? Forçou lá. Forçou o dedo de lá. Então, toda vez que ele mexe o dedo de cá,
faz força, ele move o dedo de lá, da outra mão. Da mão, no caso, a direita. E por que isso acontece? Os comandos do cérebro dele já passaram de um hemisfério para o outro. Esse passar de um hemisfério para o outro é porque o hemisfério mal formado ele tem 30, 40% no máximo da massa dele, o que inviabiliza qualquer informação correta, porque todas as informações têm que ser precisas. Vamos de novo, para entender. De novo, para explicar. Tá, o dedo está quietinho lá, o dedo está quietinho, tá? Então não há por que ele mexer os dois lados. Já que ele é imóvel, não mexe, assim, vai, segura isso aqui. Olha o dedinho lá, o dedinho. Vai, olha lá, viu? Olha lá de novo. Vai, segura. Não, aqui não, aqui não. A mão lá, quando ele quer forçar, ele só faz assim só, mas ele não consegue ter força. Aqui, vai, segura aqui. Dá de novo, olha lá, tá vendo? Vai, segura. Não, aqui não, lá não, aqui. Aqui, vai, segura aqui. Olha lá, de novo, ó. Tá. Então, olha lá, viu? Ó, movimentando, ó, coçando. E tudo que ele faz com essa mão, a outra mão tenta fazer junto. Porque está no mesmo lado. Então, mas está confundindo porque o lado do hemisfério que sobrou, que eu digo assim, mal formado, que tem 30, 40%, ele está ali atrapalhando, está mandando informações, confundindo. Como se fosse uma fiação com defeito. A cirurgia de retirada ou desligamento do hemisfério mal formado só pode ser realizada em deficientes mentais adultos quando estes tenham um hemisfério saudável e se as principais funções do corpo, do lado oposto ao hemisfério mal formado, já tenham sido assumidas, em parte, pelo hemisfério saudável. Existem meios hoje de saber qual a região do cérebro reage quando andamos, mastigamos, respiramos, sentimos e falamos. Isso é necessário para evitar o risco, devido à idade, de o hemisfério saudável não assumir as funções do hemisfério retirado ou desligado, ocasionando uma deficiência física, que na verdade não é o objetivo da cirurgia. Então, feito as contas, é hora de avaliar os riscos e os benefícios. Se não anda e não fala, poderá andar e falar. E se não anda e não fala, e no pós-cirurgia não andar e não falar, não terá nenhuma sequela. Assim, com a cirurgia, não ficará nenhum mal que já não existe. Realizados esses procedimentos e estando apto, é hora da cirurgia. Após a cirurgia, o hemisfério saudável vai continuar realizando as funções do hemisfério retirado ou desligado. Se andava, vai continuar andando. Se falava, vai continuar falando. Porém, fará tudo com mais precisão e muitas outras funções poderão ser assumidas. Então, no caso do meu irmão, vai poder falar e vai poder pensar, porque o que o impede de ser uma pessoa normal são esses 35% do hemisfério mal formado que causam o distúrbio neurológico. Eu tenho certeza que meu irmão viveria muito melhor após fazer a cirurgia de hemisferectomia, mas não só ele. Essa cirurgia pode representar uma vida melhor para muitas crianças com paralisia cerebral que tenham deficiência mental grave e um dos hemisférios saudáveis. Vou deixar os links das reportagens na descrição desse vídeo para quem quiser se aprofundar no assunto. Se esta campanha der certo, num próximo vídeo vou falar sobre os shunts, uma espécie de válvula que redireciona parte daquele líquido que pressiona o cérebro, causando ou acentuando alguns tipos de paralisia. Eu conto com a divulgação para esta campanha. Obrigado.
acabei de encontrar uma menina muito top.